A gente vai falar aqui do que está pegando fogo agora, é óbvio, é evidente, e nós temos uma história para contar para vocês do New York Times. Sim, o tabloide, né? Porque não dá mais para chamar de jornal, não dá mais para chamar de nada sério. Mas eu vou começar com um vídeo mostrando a história do Bolsonaro na embaixada da Hungria, lá em Brasília. Do ex-presidente Bolsonaro na embaixada nesses 2 dias. E se vocês também foram atrás do ex-presidente para tentar entender dele o porquê que ele fez tudo isso? Total, a gente tem bastante imagens, na verdade. A gente recebeu gravações de 3 dias, de 4 câmeras, e com meus colegas Leonardo Coelho e Paulo Motorim no Brasil e Christopher Kotel em Nova York, a gente analisou, a gente assistiu todas as gravações, e eu posso explicar um pouco. No começo, a gente vê o embaixador da Hungria, ele parecia estar muito estressado, logo antes da chegada do Bolsonaro. Ele estava andando por cima de baixo, digitando no telefone, e aí o carro do Bolsonaro chegou. E o segurança do Bolsonaro saiu do carro e começou a bater palma para chamar a atenção. E aí eles ficaram fora da embaixada por quase 5 minutos até o embaixador chegou para abrir a porta. E aí a gente publicou essas outras gravações que mostram o ex-presidente chegando e entrando no elevador. E depois disso, basicamente o ex-presidente sumiu. Até o dia 13, por volta das 6 da tarde, ela saiu de novo. E a gente publicou, ele estava digitando no telefone. Mas as outras gravações mostram uma cena bem tranquila da embaixadora, na verdade, porque isso aconteceu durante o carnaval. Então, as funcionários da embaixada, elas estavam de férias, elas estavam curtindo na rua, né? Mas os diplomatas que moram na embaixada, eles estavam lá e eles estavam vivendo a vida. Por exemplo, tem uma criança que mora na embaixada e então as gravações mostram um pai e filho brincando um pouquinho, mostram um diplomata usando uma bicicleta, mas também mostra o segurança de Bolsonaro saindo para pegar almoço e voltando com uma pizza, provavelmente para o ex-presidente. E também a gente conseguiu ver, é muito escuro, mas o dia 13, em algum momento o segurança do Bolsonaro saiu e ele buscou uma pessoa e ele voltou, essa pessoa parece que ele visitou com o ex-presidente por 40 minutos e aí ele saiu. O que é mais interessante disso tudo é a maneira como eles exploram o assunto na sua extensão, nos seus detalhes. E é muito engraçado isso, porque isso é feito já com essa conotação incriminatória. Antes de falar sobre conotação incriminatória, que eu quero ouvir o Didi e o professor, eu acho que vocês merecem ouvir um belíssimo dueto com a Margareth Menezes e o jornalista do New York Times. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Do New York Times, vimos aqui no prédio do jornal uma conversa muito bacana com Jack Nicas, que é o correspondente do New York Times no Brasil. A conversa foi super agradável, falamos das políticas públicas do nosso ministério, do governo do Brasil, das políticas da cultura para esse novo mandato do presidente Lula. Então é isso aí, um beijo para todo mundo, estamos aqui trabalhando. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. New York Times, happy birthday to you. Yeah! Boa! Como que a gente enxerga isso? Porque agora o Bolsonaro tem exatamente 48 horas para se explicar para Alexandre de Moraes, mas para mim fica muito claro que qualquer pretexto é pretexto e vai ser utilizado contra o Bolsonaro. Nesse caso, é muito difícil fazer um exame futurológico aqui, mas se der na telha do Alexandre de Moraes, se ele acordar com dor no pé esquerdo, Bolsonaro vai para a cadeia. Cara, eu tenho tanta coisa para falar disso, Marcão, mas tanta coisa que eu temo invadir o espaço dos meus colegas, mas eu vou tentar sintetizar aí. Primeiro, que isso é um não fato, é uma não notícia. Não aconteceu nada, absolutamente nada. O presidente Bolsonaro é um homem livre para ir para onde quiser, e o embaixador mais livre ainda para convidar quem quiser para entrar na casa dele. A embaixada é a casa do embaixador. Ele foi lá a convite do embaixador. Isso para início de conversa. Eu poderia comentar aqui, por exemplo, a narrativa da esquerda, do consórcio, dizendo que o presidente Bolsonaro foi lá para tentar pedir asilo político. E aí eu quero fazer um exercício de imaginação aqui com vocês, meus amigos, e com o nosso público aqui do Fio Diário. Veja bem, ele passou do dia 12 ao dia 14 de fevereiro lá dentro da embaixada. 2 dias.
ok? No dia 25 desse mês, o presidente Bolsonaro participou da maior manifestação que o Brasil já viu nos últimos anos, com mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, com a presença do presidente Bolsonaro lá. Ok, mas vocês hão de se lembrar que, desculpe, o primeiro vídeo que o presidente lançou, convocando a população, foi no dia 12 de fevereiro, no dia que ele supostamente, ou assumidamente, não supostamente, no dia que ele estava na embaixada. Ele lançou o vídeo no dia 12 de fevereiro. As imagens mostram ele chegando na embaixada por volta das 9h30 da noite. Não posso lhe garantir se o vídeo foi gravado dentro da embaixada ou fora da embaixada, mas o que eu posso lhe dizer é que o vídeo foi lançado no dia 12 de fevereiro. Bom, como é que você vai pedir asilo político na embaixada e no mesmo dia você pede para a população ir para a Paulista que você vai se encontrar com a população na Paulista? Não tem o menor sentido isso, meu amigo. Não faz sentido. Se ele quisesse pedir asilo, ele não teria convocado a população para ir para a Paulista. Se ele quisesse pedir asilo, ele teria pedido nos Estados Unidos, onde ele ficou 3 meses no final de 2022. Se ele quisesse pedir asilo, ele teria pedido a Milei em pessoa lá na Argentina, quando ele foi para lá, ou ao próprio Viktor Orbán. Poderia ter entrado no avião da Força Aérea da Hungria, de Viktor Orbán, e ter ido para a Hungria, lá da Argentina. Então, opções não faltaram para o presidente Bolsonaro pedir asilo político. Isso aí é tudo um castelo de cartas. Eu poderia me estender por muito mais coisas, mas eu acho importante só trazer mais um detalhe aqui para a gente. Em 2016, o próprio ex-presidente Lula, na ocasião, cogitou pedir asilo político na Embaixada da Itália. E ninguém fez nenhum escarcéu na época. Nenhum ministro do STF deu 48 horas para ele se explicar. Ele tinha perdido também o passaporte que havia sido retido pela Suprema Corte na época, certo? Ele estava ali acusado de corrupção, de roubar dinheiro, de ser ladrão, foi disso que se tratava na época, e ele cogitou pedir asilo na Embaixada da Itália naquela ocasião. Por quê? Porque a dona Marisa tinha passaporte italiano. Enfim, eles podem fazer tudo. Lula pode ter querido ir para a embaixada, não aconteceu nada, e agora Bolsonaro não pode nem ir visitar um amigo na embaixada da Hungria, que tem toda essa celeuma. Bom, como eu disse, eu tenho muitas outras coisas que eu poderia acrescentar nisso, mas eu gostaria de ouvir meus colegas, porque senão eu vou falar tanta coisa aqui, porque o caso é tão bizarro, o caso é tão escabroso, que de fato tem muitas outras nuances para a gente comentar, mas eu acho que essas que eu comentei aqui são bastante importantes e por isso que eu trouxe a baila aqui para a gente. Mas eu quero colocar a matéria, na verdade, o vídeo do Camarote falando sobre isso pela perspectiva da Globo. Da Globo. Vamos colocar a Globo News no coração de vocês, para vocês verem o coração peludo desse pessoal, destilando ódio. Bolsonaro tinha medo. Eu perguntei à Polícia Federal, ele vai ser ouvido? Não, não vai ser ouvido com investigadores, mas isso vai entrar no bojo das investigações da tentativa de golpe de Estado. Eu perguntei para integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser preso por causa disso, prisão preventiva? Nada, não vai ser preso. E aí eu vou além. Ele, até porque ele já saiu, já está fazendo política, está sem passaporte. Ele, o Bolsonaro, em algum momento teve risco de ser? Não, não teve risco. Por quê? Está tudo muito claro que vai se esperar todo o processo legal. E, diante do processo legal, aí sim, a primeira turma, que tem 5 ministros, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin, eu estou ouvindo alguma coisa no meu ouvido, por isso está me atrapalhando, mas Zanin e o Flávio Dino e o Fux, eles vão julgar o Bolsonaro no momento certo, um devido processo legal. Do ponto de vista jurídico, é essa a situação. Do ponto de vista político, tem, lógico, um enfraquecimento enorme. Quando você vê um ex-presidente da República se refugiando, é uma testada até para um setor que votou nele. Opa, ele está com medo de quê? Ele tem culpa no cartório? Veja, eu vi no Palácio do Planalto, o presidente Lula, lá atrás, tinha muita gente falando, vai se refugiar na Embaixada de Cuba, vai se refugiar na Venezuela. Nada. Porque ele preferiu ser preso, enfrentar politicamente a situação, porque o refúgio, ele saberia que enfraqueceria politicamente, seria uma admissão de culpa. Essa era a lógica do presidente Lula. E é o que a gente está vendo, o oposto. É uma surpresa, até para aliados próximos, o Bolsonaro ter feito esse movimento de lá. E pode falar o que quiser.
era uma busca de insegurança. Ele estava inseguro, ele estava com medo. E é isso que demonstra esse vídeo que foi divulgado pelo The New York Times. Um print da Mônica Bergamo pro Adrilles. Colocar a Mônica. Teste. Minha voz tá boa? Tá ótima. Bolsonaro pode ser preso por permanência na Embaixada da Hungria, dizem ministros do STF, mas a cautela. Decisão será de Alexandre de Moraes. Isso daí mostra, de novo, aquilo que a gente vem falando o tempo todo, dessa conexão absurda entre a imprensa e o Supremo Tribunal Federal, que age, né, como se fosse uma espécie de assessor de comunicação direto dos ministros do STF. Agora, Adrilles, o fato é o seguinte... né? E a gente está olhando para tudo isso, Adrilles. Qualquer coisa que o Bolsonaro faz, isso saiu no New York Times, mas assim, qualquer coisa que ele fizer, o pessoal vai querer aproveitar para falar, olha, é que nem a colaboração premiada do Mauro Cid. Mauro Cid vai preso, mas a gente aproveita a colaboração e pau na máquina. Ou seja, é um jogo de cartas marcadas, Adrilles. Bom, primeiro, é claro, é evidente, é escancaradamente evidente que Bolsonaro foi ali na Hungria, que estava com receio realmente de ser preso, foi pedir asilo político ali na Hungria. Se ele não escolheu os Estados Unidos ou se ele não escolheu a Argentina, foi uma questúncula. Eu acho que tem tudo dá a crer que, eventualmente, ele foi ali, foi uma coisa de última hora. Agora, ele tem toda a razão de pedir asilo num país que é uma ditadura. Então, a gente fica numa certa esquizofrenia. Ele vai negar isso, porque, eventualmente, ele sabe que ele está numa ditadura, mas se ele disser que ele está numa ditadura e foi pedir asilo político, aí ele dá a faca e o queijo na mão para que o Alexandre de Moraes prenda ele de maneira preventiva. Eu não acho que o Alexandre de Moraes vai prender ele de maneira preventiva, porque exatamente a Rede Globo, que é assessora e porta-voz do STF, já deu a letra. Eles vão esperar o devido processo legal, que de legal não tem rigorosamente nada para julgar, e vão colocar, inclusive, esse fato absolutamente banal. Numa ditadura, você pede asilo político. Numa ditadura, você foge do ditador. Só que Bolsonaro fica nesse jogo, nesse chove não molha. A gente já falou para ele sair do país na época que ele podia sair, agora não pode mais. Agora ele está preso. O Bolsonaro, é bom entender, ele está preso. Ele está preso no país. Ele não pode sair do país porque seu passaporte está retido por um devido processo ilegal e ilegítimo que colocam ele. Por ter tentado um golpe, porque colocou uma minuta, porque o silêncio dele provocou as pessoas a invadirem as 8 de janeiro. Todas essas alternativas completamente estapafúrdias. Agora, isso aí, de colocar imagens do circuito interno da Hungria, eu acho que deveria, se não causar, deveria causar uma crise internacional. Porque que história é essa? Quem que é que vaza imagens de uma embaixada de um país amigo do Brasil com interesse de sacanear um presidente ou ex-presidente? Isso já é, por si só, um absurdo. Agora, isso é cortina de fumaça. A gente acabou de ver um juiz, o Mauro Cid, delatando o juiz que, eventualmente, ou estava, segundo o Mauro Cid, torturando psicologicamente, dizendo para ele dizer coisas que ele não falou, dizendo para ele tirar conclusões que ele não tirou, e que havia já um fato determinado e já havia uma versão determinada para prender Bolsonaro e, a saber, destruir a direita brasileira. O que esse juiz fez? Ele prendeu o Mauro Cid no dia seguinte. E o que a imprensa faz? Toda vez que tem um fator determinante que demonstra de maneira cabal e objetiva que a gente vive numa ditadura, muda de assunto. Coloca a baleia, coloca a reunião do Bolsonaro com os embaixadores, e agora coloca essa tentativa do Bolsonaro pedir um asilo político, dada a possibilidade iminente de um pedido de prisão que poderia ter sido feito contra ele. Um homem inocente, perseguido dentro de uma ditadura. E aí, quando o Camarote diz isso é confissão de culpa, isso é a coisa mais estapafúrdia que eu já ouvi na vida. Entendeu? Se você foge de uma ditadura, aí você tem um cara que fala que você está confessando a culpa. Não, a culpa é do ditador, de acordo com o critério subjetivo de aferição da realidade. Só que a Globo não tem aferição da realidade. A Globo tem a aferição da vontade de que Bolsonaro seja imediatamente preso, de que a gente viva numa ditadura do Lula, para que ela receba as benesses econômicas do governo federal e que ela satisfaça as suas redações aboletadas de militantes travestidos de jornalistas. É isso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você
ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.